Quem nos segue nas redes sociais já reparou qual é o título da pregação nesta manhã. E é uma pergunta: quem foi o Deus dos nossos pais? Cada um de vocês, eu podia agora dizer que cada um levanta e diz. Era fácil. Teríamos uma sensibilidade geral daquilo que está, ou daquilo que foi a vida de cada um. Mas eu primeiro gostaria que abríssemos as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, e a começar no versículo 5. Desculpe lá, aqui há alguma coisa... 8, sim. 8, 5, isso. Porque, ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, leiam todos comigo, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós para Ele. Os irmãos entenderam quem foi o Deus dos nossos pais. Nesta manhã, nós temos aqui irmãos e até amigos, que alguns vieram de lares ateus, outros agnósticos, outros evangélicos, outros protestantes, outros de religiões tradicionais africanas, religiões tradicionais brasileiras, outros de grupos filosóficos, religiosos de vária índole, e se eu fosse a perguntar, vocês iam dizer que sim, de certeza. Estamos de acordo ou não? Alguém se identifica com isto? Fomos criados em várias famílias e cada família nos transmitiu a nós os seus valores. Uns, infelizmente, errados, outros certos. Com os certos, nós não temos problema. Mas com os errados, sim, porque eles passaram a fazer parte da nossa experiência, da nossa vida, daquilo que começámos a fazer porque alguém nos ensinou. Provavelmente os nossos pais, os nossos professores, familiares, mentores, e de alguma maneira todos fomos beber de alguma fonte. Isso tem a ver com o meio onde cada um bebeu. Assim que conceito acerca de Deus há vários. Cada religião, cada filosofia tem o seu conceito. Uns pensam de uma forma, outros pensam de outra. E provavelmente nós também pensamos. Agora, é interessante que Deus, conhecendo muito bem o homem, Ele deu-nos a sua palavra. Todos nós precisamos, quando nos propomos a fazer uma viagem, queremos saber aonde vamos, por onde vamos, qual é o caminho que vamos percorrer. Eu penso que nenhum de nós está aqui e diz, eu vou a Freixo de Espada à Cinta. É uma localidade portuguesa, está bem? Eu às vezes invento as localidades, esta não. Freixo de Espada à Cinta. Quem é que sabe onde fica Freixo de Espada à Cinta? Levanta o braço. Olha, 1, 2, olha, ela não, de certeza. Pequenino. 3 irmãos, só 3 irmãos é que sabem onde fica Freixo de Espada à Cinta. Ou 4. E vocês não são obrigados a saber. Mas há uma forma de sabermos. Hoje nós temos um aparelhozinho, todos têm, está ali, que tem um GPS. Colocamos lá o nome e o GPS diz-nos os quilómetros,
diz-nos quanto tempo em velocidade normal chegaremos e até se quisermos o que é que vamos gastar de gasolina, tudo isso, diz tudo. Porquê? Para que nós não nos percamos no caminho. Para que nós cheguemos a esse lugar que se chama Freixo de Espada à Cinta. Se eu for perguntar, todo homem, toda a mulher gostaria de chegar ao céu. Há aqui alguém que não quer ir ao céu? Pode haver. Parece que ninguém levantou a mão. Ou seja, todos nós queremos chegar ao céu. É a conclusão que eu cheguei nesta manhã, pelo menos a maioria. Então, como é que eu posso chegar ao céu se eu nunca lá fui? Algum de vocês já lá foi? Mas querem chegar. E a única maneira de chegar ao céu é saber qual é o caminho. Sabe o que é que Jesus Cristo disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida e... Sabe o que é ninguém em português? O que é ninguém? Ninguém, nada. Mas nestes dias há aí gente que é muito mais importante que Jesus. A nossa cidade, ou a cidade do lado, não se fala de outra coisa. Se se falasse tanto de Jesus como se fala de alguns homens, este mundo estaria melhor. Mas Deus que ama, que é Deus que se preocupa conosco, deixou-nos o quê? A sua. E na palavra está tudo o que eu e vocês precisamos para chegar ao céu. Na palavra está tudo, não está tudo o que eu quero que esteja. Está tudo o que Deus quer que tu saibas para chegar ao céu. Agora, infelizmente, há crentes que querem saber tudo. E a Bíblia não é o livro para explicar tudo. É o livro que explica as coisas importantes e essenciais para eu chegar ao céu. Alguns agora mesmo estão preocupados, eu tenho dito isto e vou continuar a dizer, quantos anjos cabem numa cabeça de alfinete? Vocês acham que isso é importante? Os anjos têm sexo ou não têm sexo? Acham que isso é importante? Depois da morte, quando chegar lá ao céu, quem vai ser a minha mulher? Somente aqueles que já tiveram 2 ou 3, será um bocado, já morreram, é confuso. Mas a Bíblia não procura dar uma explicação sobre isso. Porque no céu não há casamentos. O problema é que nós queremos ver as coisas de acordo com a nossa maneira de pensar e atuar. Somos limitados, somos humanos e às vezes nós queremos que as coisas de Deus sejam da mesma forma que nós as pensamos. Isso está errado. Porque quem deu todas as coisas foi Deus. Quem fez todas as coisas foi Deus. O processo está feito por Deus. O caminho já está feito. Por isso não procure uma autoestrada. Não procure outro caminho. Porque o caminho é só um, chama-se Jesus Cristo. Então, quem foi o Deus dos nossos pais? Por exemplo, os muçulmanos falam de um Deus. Desculpem dizer isto, eu não o quero. Não, eu não o quero porque é um Deus que aquele que não é para matar. O Deus que eu amo é aquele Deus que ama todos, mesmo aqueles que não gostam dele. E que dizem até que ele não existe. Mas ele continua a amar. Porque é um Deus misericordioso. É um Deus de justiça, mas é um Deus de misericórdia. E que dá oportunidades a todos os homens que se salvem e venham ao arrependimento. Inclusive, quando estavam perante Jesus, amaldiçoando, falando mal, Jesus tinha todo o poder, numa ordem sua, para fulminar aqueles homens que estavam ali. Não o fez, mas disse, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. E quantos de nós dissemos coisas sobre Deus e Deus fulminou-nos?
Não, porque Ele nos ama e porque Ele nos dá oportunidades. Agora, é importante, e sabe-se isso, que a criança, desde pequena, ela desenvolve, ela aprende, mais do que todo o outro tempo. Até aos 5 anos é um tempo tremendo. Nos 5, a criança aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a comer. Tanta coisa em poucos anos. E esses anos são fundamentais. Agora há uma coisa. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. E Deus não obriga ninguém a ser seu filho. Mas a Bíblia diz que a todos quantos o receberam a Ele, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos a quem? Aos que creem no seu nome. Temos dito isto muitas vezes. Ninguém nasce filho de Deus. Filho de Deus é uma decisão pessoal de cada ser humano. Eu posso ser crente e os meus filhos não serem crentes nem salvos. Porque, como eu já disse, Deus não tem netos. Os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos têm que tomar a sua decisão pessoal. Eu dou graças a Deus que nasci num lar evangélico. Mas eu tive que ter um encontro com Cristo. O facto de ter nascido num lar onde me falaram de Deus, do seu amor, ensinaram-me a orar, levaram-me ao culto, levaram-me à escola dominical, mas isso não transformou, ajudou-me a entender muita coisa, mas foi um dia que eu decidi aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aqui dava-se o caso que também era o Deus dos meus pais, mas podia não ser. Eu conheço casais em que ela é crente e ele é um ateu, ou um agnóstico, ou de outra religião. Imaginem-se uma criança a conviver nestes dois mundos. Por isso é que aquele conselho, não te unas a um jugo desigual, tem um propósito de não criar confusão na mente das crianças. Mas nós temos a obrigação de ensinar valores aos nossos filhos. Padrões corretos. O que é que os nossos filhos pensam de nós? Já pensou nisso? O que é que os teus filhos vão pensar de ti? Quais são os valores que nós estamos a incutir? Se o meu filho me vê a mentir, se o meu filho me vê a roubar, se o meu filho me vê a enganar, se o meu filho me vê a murmurar, a fazer tudo isso, qual é o conceito que ele tem de um cristão? É tudo uma hipocrisia, é tudo um fingimento. É por isso, irmãos, que todos nós, temos que ter muito cuidado. Claro que o meu pai não foi nunca perfeito, mas eu agradeço a Deus porque aprendi muitas coisas. E Ele ajudou-me a eu, digamos assim, ser uma pessoa a pensar por mim mesmo. E quantas vezes, quase sempre, na nossa casa, quando algum de nós estava doente, a fonte primária a quem recorríamos era Deus. Primeiro recurso, oração. Será que nas vossas casas e na minha casa esse continua a ser o primeiro recurso? Acreditamos no poder da oração? Estamos a passar esses valores para os nossos filhos, para a nossa família? Porque se eu não orar, estou a dizer que não vale a pena orar. Mas se eu orar, estou a dizer que vale a pena confiar em Deus. Se eu não tenho domínio próprio perante uma e outra situação, o que é que vai acontecer? Irmãos, e deixai-me dizer-vos aqui uma coisa. Interpretem como quiserem interpretar. Às vezes há crentes que não têm domínio próprio nem sabem beber um copo de vinho. Porque entornam mais do que aquilo que deviam entornar. Isso é um mau exemplo. É verdade que a Bíblia
e alguns poderão ficar escandalizados, não há um só versículo na Bíblia que proíba beber, mas há muitos versículos que estão contra aquele que se embebeda. O problema não é beber um copo, o problema é que alguns não sabem ver o fundo do copo. Porque quando você não sabe ver o fundo do copo, não beba. Beba água apenas. E há muita gente que é melhor nem beber, porque não sabe ver onde está o limite. E isso é o que estamos a transmitir para os que estão à nossa volta, para os nossos filhos, para os nossos irmãos. Irmãos, nós somos responsáveis dos nossos atos. Cada vez que nós íamos fazer uma viagem na nossa família, o meu pai chamava-nos todos ao quarto dele. Aí a gente ia, naquela altura não, ajoelhava-nos à volta da cama e lia o Salmo, e levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E depois cada um orava, só a seguir é que viajávamos. Ora, ele ensinou-me que vale a pena confiar na palavra e vale a pena orar ao Senhor. Foram valores que me passou e que são importantes. Então, irmãos, que valores é que nós estamos a passar à próxima geração? Eu fico muito triste quando há pais que não se preocupam com a educação na igreja dos seus filhos. Não querem saber da escola dominical, não se preocupam com ela. Depois, mais tarde, dizem, o meu filho está desviado. E o que é que você contribuiu para que ele crescesse aprendendo as Santas Escrituras? É verdade que eu não posso obrigar ninguém, nem nunca obriguei. Mas, irmãos, nós temos o dever de orientar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Quando eles chegarem à idade da razão, eles escolhem. Eu não posso obrigar o que é que eles vão escolher. É por isso que nós não batizamos crianças. Os nossos filhos vão pedir para ser batizados se quiserem. E eu ainda há pouco batizámos muitos adolescentes e a pergunta que eu fazia era, estás aqui porque os teus pais obrigaram-te? Porque se um deles me dissesse sim, eu ia dizer, lamento, mas não te posso batizar. Porque não se batiza ninguém à força. Pais, por favor, não obriguem os vossos filhos em coisas relacionadas à fé. É verdade que enquanto eles são menores, vocês devem, olha, ao culto tens que vir comigo. Que ele queira ou não queira, é o problema dele. Mas depois há uma idade que nós não podemos mais. Mas por isso os valores que nós entregamos de pequenos são fundamentais para os ajudar a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então, qual foi o Deus dos nossos pais? Alguns dirão, mas pastor, o meu pai não acreditava em Deus. Na minha casa não se acreditava em Deus. Mas ainda bem que um dia tu ouviste a palavra do Senhor, que entrou no teu coração, produziu fé, e hoje tu és salvo, hoje tu és um filho, hoje tu és uma filha de Deus, porque abriste o teu coração e começaste a caminhar no caminho que é Jesus Cristo. Amém. Então, outros foram ensinados que Deus se compra, que Deus está à venda. E quando tu fazes algo de sacrifício humano, ou tu dás um certo dinheiro, Deus ouve-te. Isto é uma grande mentira. Deus não está à espera do teu nem do meu dinheiro. Deus não está à espera do teu esforço ou do meu esforço, do teu sacrifício ou do meu sacrifício, porque Jesus fez um único sacrifício para sempre, ao morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das coisas que mais ouvi quando faço evangelismo, hoje não se ouve tanto, mas no passado era: o meu pai era católico, a minha mãe era católica e eu vou morrer católico. Eu também morrerei como estou, no sentido físico. Sou Paulo Neto Martins Branco e vou morrer Paulo Neto Martins Branco. Mas se os meus pais foram atiraram ao poço, desculpem, eu não vou, porque Deus deu-me capacidade intelectual para não ir atrás de ninguém que se atira a um poço. Estão aqui?
Cuidado quando nós não usamos a nossa cabeça para pensar. Por favor, não pense com a cabeça dos outros. Pense com a sua cabeça e, sobretudo, analise os seus pensamentos à luz da palavra de Deus, porque você e eu podemos ter pensamentos errados. Mas esta não tem pensamentos errados. Assim podem ter sido transmitidas coisas, conhecimentos que são errados. É por isso que Deus também teve a preocupação de nos deixar uma palavra. Para eu verificar, vocês verificarem se aquilo que eu acredito, se aquilo que eu vivo tem ou não tem a ver com aquilo que está escrito. Então, nós dizemos, sou cristão. O pior é que há cristãos de todos os tamanhos e de todas as formas. Há cristãos que para eles cristão é aquele que segue a palavra de Deus, é aquele que teve um encontro com Cristo, é aquele que confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor. Muito bem. Há cristãos que dá para tudo. Nem sabem quem é Deus. Ajoelham-se perante as imagens. Pagam dinheiro para sair de um lado para o outro lado quando os seus mortos partem. Mas que cristianismo é esse se na verdade não está na palavra de Deus? E há um versículo fundamental. Deus não habita, disse lá em Atos, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E há tanta gente agarrada ao espaço. Um dia destes nós vamos sair daqui. Epá, poucos amenes. Vamos sair daqui porque vamos para um lugar melhor. Amém? Este lugar em si. Sabe porquê é que é bom? Porque nós estamos aqui. E porque além de nós, Cristo está aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no meio. Ele está no meio, estamos bem. Mas isto são paredes. Paredes. Ah, mas pastor, aí, este lugar é santo. Quem é que lhe disse assim? Onde é que isso está na Bíblia? Santos somos nós, se queremos ser santificados pelo Senhor. Aqui não há paredes santas, nem cadeiras santas, nem nada santo. Santo é você e eu que temos que ser na presença do Senhor, separados do pecado. Mas sabe, mesmo no nosso meio evangélico, há pessoas que cultuam o espaço. Nós tínhamos um lugar, que até foi o lugar onde eu fui batizado com o Espírito Santo, foi o lugar onde eu também recebi uma chamada de Deus para o servir, que há gente em Portugal que acha que aquele lugar, santo, 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 3 vezes santo, e às vezes estão-nos a armar uma guerra a nós, os que dirigimos a convenção tremenda. Porquê? Porque eles fizeram do espaço um lugar santo. Não há lugares santos. Santo tem que ser você e ser eu. Porque aqui na Cova da Piedade nós começámos uma igreja. Nós não, eu já era nascido. Não era nascido, estou a ver a história. Não era nascido. Lá na Rua Vera Cruz, numa pequena garagem onde agora está um centro de dia. Foi lá o primeiro lugar de culto. Aliás, minto, o primeiro lugar foi no Feijó. Nos anos 50, numa casa. Ainda está lá as ruínas. Eu tinha que lá ir, adorar as ruínas. Depois foi na Ferreira Jorge, já não foi, agora é aqui, amanhã não será. Este lugar em si mesmo não tem valor. O que tem valor é você e eu. Deus não nos dá autorização de agarrarmos aos espaços, aos objetos, às coisas. Porquê? Porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Irmãos, cuidado quando alguns dizem que você tem que ir à Terra Santa. Se for, glória a Deus. Glória a Deus. Mas que você acha que Deus não o vai levar para o céu se você não for primeiro à terra, a Israel? Seria injusto. Se você não tem dinheiro para comprar uma viagem, nem para viajar, então Deus era injusto. Mas cuidado, o homem está sempre a inventar coisas novas. O homem está a fabricar continuamente ideias, filosofias, doutrinas para nos afastar da verdade. E no cristianismo, tanta coisa tem sido fabricada para nos afastar do foco principal. E o nosso foco principal é
é Jesus. Diga comigo, Jesus. E em nenhum outro há salvação. Coloque o seu olhar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Objetos, coisas, nada disso tem valor. Diga comigo, nada disso tem valor. Porquê? Porque não fez nada por ti, nem vai fazer nada por ti. Irmãos, cuidado, por favor, cuidado com aqueles que estão a colocar os objetos, as coisas, os lugares, como se isso fosse o mais importante. Não, o mais importante é a presença gloriosa do Espírito Santo neste lugar, nas nossas vidas, em cada sessão, em cada lugar, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado e glorificado sobre todo o nome. Nós não queremos que outro nome seja levantado, a não ser o nome da pessoa de Jesus Cristo. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Deus é digno de ser exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Aleluia. No Antigo Testamento e algumas vezes no Novo Testamento é utilizada aquela expressão: o Deus de nossos pais fez isto e fez aquilo. Já leram muitos versículos, eu posso dar muitos. O Deus de nossos pais, em Êxodo, em Crônicas e já nos Atos também, o apóstolo Paulo, ele vai falar do Deus dos nossos pais. Como referência a quê? Referência a uma fé verdadeira, referência a um caminho verdadeiro, e referência a um Deus verdadeiro, como nós lemos ao princípio. Efetivamente, neste mundo há muitos deuses com letra pequenina. Mas Deus verdadeiro, há só um. Deus verdadeiro, há só um. Falsos, milhares. Verdadeiro, há um só. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que criou o homem à sua imagem e semelhança, aquele que proporcionou Jesus Cristo, seu Filho amado, para vir a este mundo salvar e buscar aquele que estava perdido, e o Deus que ainda hoje está cumprindo as suas promessas e amando-nos a cada um de tal maneira que efetivamente entregou o seu Filho para morrer por nós. Então nós sabemos, e quando se está a falar do Deus dos vossos pais, era para que eles se lembrassem que, afinal de contas, havia um só Deus. O povo de Israel tinha-se misturado, através das suas viagens no Egito, tinham visto muitas divindades. Alguns, inclusive, os seus pais nem sequer lhe falaram do Deus verdadeiro. E eles tinham crescido sem o conhecimento necessário para saber que há um só Deus. Então, de vez em quando, era repetida esta expressão, o Deus dos vossos pais, e era contado os testemunhos que aconteceram. Por exemplo, em relação ao Egito, como Deus preservou, como Deus levantou Moisés como libertador, como Deus os fez passar pelo meio do Mar Vermelho, como Deus lhes providenciou a comida, como Deus providenciou a coluna de fogo, as nuvens, tudo isso, a água, tudo foi providenciado por Deus. E a ideia dos profetas, a ideia dos líderes, é que nunca ninguém se esquecesse de quem Deus era na realidade. E às vezes, irmãos, não será que nós nos estamos a esquecer de quem é o nosso Deus? Não será que as coisas que estão à nossa volta nos impedem ver na realidade quem é Deus? O inimigo procura, através de tanta coisa que vai introduzindo, afastar-nos da meta. E todos nós temos uma meta onde queremos chegar, irmãos. Mas o inimigo tenta de várias formas impedir-nos de nós chegarmos à meta. E às vezes nós, sabendo isto, advertidos da palavra de Deus, irmãos, parece que também vamos nas cantigas do inimigo. E optamos ou adaptamos coisas que de alguma maneira nos estão tirando do caminho. Nos estão tirando de que os nossos olhos estejam colocados na pessoa bendita de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé.
Então o inimigo vem com ofertas às vezes muito atrativas. E às vezes, irmãos, deixai-me dizer-vos isto. Parece que nós damos mais ouvidos ao diabo que damos ouvidos ao Senhor. Às vezes parece que estamos mais preocupados com as coisas deste mundo que com as coisas celestiais. Por isso a Bíblia diz que importa ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. O que é mais prioritário para nós? Jesus disse: buscai primeiro o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é que não façam falta, elas virão na medida do necessário. Mas nós temos uma meta, meu querido. Não tire os seus olhos da meta. E tirar os olhos significa não tire os seus olhos de Cristo, não tire os seus olhos da palavra de Deus, não tire os seus olhos das coisas essenciais e principais. Porque ao fazê-lo, você não está a ser um bom exemplo nem para os seus familiares, nem para os seus amigos, nem para os seus irmãos, nem para todos aqueles que estão à sua volta. Também, com esta expressão, o Deus dos vossos pais, estava-se a procurar que cada pessoa tivesse o seu encontro com Deus. O Deus dos nossos pais foi ou não foi importante? Mas o mais importante é hoje o meu relacionamento com Deus. Ele não quer ser apenas o Deus dos teus pais. Ele quer ser o teu Deus. O meu Deus, o nosso Deus. Ele quer ter um relacionamento com todos nós. Então, verifique nesta manhã quem tem sido ou quem é o seu Deus. Quem é o meu Deus? E sabe uma coisa? A Bíblia, ela fala muita coisa acerca de Deus. Por exemplo, que Deus é imutável. Significa que Ele não muda. Ele permanece inalterável na sua vontade, perfeição, propósito e promessa. Ele é omnipresente. Ele está aqui e está com os meus irmãos no outro lado, está em qualquer lugar. Ele é Senhor. Ele também é, digamos assim, autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Eu preciso. Vocês precisam. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele sempre foi e Ele sempre será. Ele é Senhor. Senhor com letra grande. O único. Deus é Espírito também. Não é uma figura para ser representada através de uma estátua, de uma imagem ou de qualquer outra coisa. Por isso diz, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele é único. Único. Ele não se divide. Embora seja três em pessoa, é um em essência. Dessa forma, Deus não tem três partes, Ele é um. Ele é perfeito. Dizer que Deus é perfeito é dizer que Ele sempre faz as coisas certas. Nunca erra, nunca falha. Todas as suas qualidades são completas. Ele é santo. Deus é separado do pecado. Deus tem ódio ao pecado, mas ama o pecador. Parece ser muito difícil de entender isto. Deus ama pessoas, mas Deus tem ódio ao mal e ao pecado. Porque não foi Deus como alguns pensam que criou. Há pessoas que pensam que foi Deus quem criou o mal. Foi Deus quem criou o pecado. É mentira. Deus não criou o mal. Deus não criou o pecado. Isso é obra de Satanás. É obra do diabo que veio matar, roubar e destruir. Mas não é obra de Deus. Ele não comete pecados ou erros. Ele é eternamente limpo de qualquer erro. Ele é zeloso. Extremamente cuidadoso. Protetor. E este zelo de Deus leva-o constantemente a orientar os nossos caminhos, a dizer arrepende-te, eu amo-te,
Eu quero que tu voltes para mim. Eu te redimi, eu te comprei, eu te dei um novo nome. É isto que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Ele é justo. Sempre age de uma maneira justa. Não há enganos, não comete injustiças. Só Ele sabe a melhor maneira de agir e como se deve fazer as coisas. Isto não quer dizer que Ele tolera o pecado. Não tolera o pecado, como eu já disse. Ele é sábio. Toda a sabedoria tem a origem em Deus. E Deus sabe o que é melhor para mim e para ti. Deus é amor. Deus se define dizendo: Deus é amor. Amém? Deus é amor. Deus é amor. Ele está constantemente agindo conforme o seu amor. Ele é bom. Eu não sou bom, nem vocês são bons. Pisem-vos o dedo pequenino do pé e vamos ver que bons é que vocês são. Há crentes que me dizem: pastor, mas eu sou bom. Isso é mentira, você não é bom nada. E se houver aqui algum que diz que é bom, venha até aqui. Eu vou mostrar a toda a plateia que você não é bom. Alguém queira se levantar e vir até aqui para eu demonstrar que você não é bom? Nem você nem eu somos bons. O único que é bom é Deus. Eu posso fazer boas coisas, mas eu não sou bom. Você pode fazer coisas boas, mas você não é bom, porque se você fosse bom, você e eu não necessitávamos de Cristo. Bom, há só um. É Jesus. E a prova é que você erra, eu erro. Você peca, eu peco. E temos que ir a Jesus Cristo. Meus filhinhos, disse João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum de vós pecar, advogado tendes para com o Pai, a Jesus Cristo, o justo. Ele é misericordioso, gracioso, mesmo com aqueles que são ímpios. Veja lá que o Senhor manda chuva aos maus. Tem lá as suas terrinhas e ao lado está um crente que é fiel. E quando chove, chove para bons, chove para maus. Se Deus quiser, sabe o que é que fazia? Fazia uma separação. Só vai chover aqui na terra dos que me amam. Não é? Chove para um lado, chove para o outro. Sabe para quê? Para ver se o homem abre a cabecinha. O homem é duro de cabeça. O homem e a mulher são duros de cabeça. Deus tem uma paciência tremenda com todos nós, mas Ele continua a ser misericordioso, gracioso, dar aquilo que os outros não merecem. O Senhor deu-nos aquilo que eu não merecia, aquilo que vocês não merecem, meus queridos. Você merecia a salvação? Não. Eu merecia a salvação? Não. Nenhum de nós merece nada da parte de Deus, mas Deus dá. Porquê? Porque Ele é misericordioso. Os salmos estão cheios de expressões falando da misericórdia do Senhor e diz mais que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, já estávamos todos debaixo dos torrões. Se ainda estamos aqui, é pela misericórdia do Senhor. Aproveitemos bem o tempo, está bem? Aproveitemos porque a noite vem e acaba. Hoje ainda podemos dar glória a Deus. Estamos aqui. Cuidado, irmão, quando você pensa que a vida está nas suas mãos. Mentira. A vida não está nas nossas mãos. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo fala disso. A minha vida escondida em Cristo. Ele é verdadeiro e fiel. Tudo. Absolutamente tudo aquilo que Ele faz é verdadeiro. Em Deus não habita nenhuma mentira, nem nenhum tipo de falsidade. Nós vivemos num tempo onde aparecem tantos mentirosos. Oh, irmãos, cada dia há novos esquemas para enganar. Agora há aquele esquema de telefonar e dizer: a sua filha precisa do telemóvel, roubaram-lhe, necessita falar urgentemente consigo, mande tanto dinheiro para darmos o telemóvel. Agora é uma conta da EDP para pagar que você não pagou, tudo falso. É só mentira, mentira. Vivemos num mundo que é meio mundo a tentar enganar o outro meio. Nós temos que ter muito cuidado hoje, irmãos. Muito cuidado. Compramos uma coisa a pensar que é verdadeira, a seguir não vem nada. Ficamos cedo. A mim já me aconteceu.
Fiquei sem o dinheiro. Agora tomei uma decisão. Não compro nada a não ser que chegue a casa e eu pago ou que... Mas mesmo assim, acho que ainda vou ser enganado. Mas havia um pastor que me disse a mim uma coisa uma vez. Ainda está vivo. Pastor Paulo Branco. Melhor é que o enganem a si que você engana alguém. E é verdade. É preferível que alguém me engane do que eu seja o enganador. Olha, se o outro enganar, o problema é dele. Como eu não enganei ninguém, o problema não é meu. Deus é presente, é imanente. Ele mostra-se, faz-se presente na criação. Ele não é um Deus distante, mas Ele interage com cada um de nós através do seu Espírito Santo. Por isso nós podemos sentir a presença de Deus neste lugar